Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos na Casa Espírita e que vos cumprimentamos e sentimos alegria porque numa tarde de sábado, não é? Tiramos e investimos um bocadinho da nossa vida para podermos estar aqui em comunhão, em família de escolha, em aprendizagem e em partilha. Então, hoje nós temos sempre um tema diferente e palestrantes, expositores diferentes. Hoje é aquela altura em que temos aqui um miminho, porque temos, a partir do Brasil, uma nova amiga que fizemos através de um outro amigo, que se chama Horaci Correia, e que hoje vem aqui trazer um tema que nos toca a todos, que tem a ver com a perda de entes queridos. Então, antes de irmos para os nossos trabalhos, eu vou fazer aqui uma breve exposição, uma breve apresentação da Horaci. O nome completo é Horaci Correia Caldas de Oliveira. Ela está-nos a falar do Brasil. É Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É uma tarefeira de Jesus que, com o seu trabalho simples, tenta seguir em frente com fé e esperança, ajudando e acolhendo famílias que lutam para prosseguirem com a saudade e com o luto na perda de filhos. No fundo, todos nós lutamos com alguma perda, não é? A Horaci, depois nós iremos ver porquê, vem aqui trazer-nos em especial a questão da perda de filhos. Na internet, a Horaci está presente no grupo Unidos pela Saudade e no sítio Tio Bruno, com reuniões públicas de acolhimento fraterno, sempre com embasamento do Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos espíritos, ou espiritismo. É oradora espírita e agora neste sistema online, não só pelo Brasil, tem percorrido desta forma vários países. Quem der um dia possa fazê-lo fisicamente. Vamos ver, vamos ver. Ok, Horaci, muito prazer, muito bem-vinda, muita gratidão. É uma alegria estar consigo. Obrigada. Vou convidar-vos a cerrar os olhos, antes de dar mesmo a palavra à nossa amiga, a cerrar os olhos e ao escutarmos um pouquinho, quando fechamos os olhos, todas as situações à nossa volta se dissipam um pouco e automaticamente nos viramos para o interior. Nesta postura também nos é permitido serenarmos e começarmos a abrir espaço para a intuição, para todos aqueles que conosco aqui se encontram, do lado espiritual da vida, aqueles a quem não vimos, mas que nos acompanham sempre que podem, sempre que é permitido e sempre que nós abrimos campo para também nós os sentirmos, os intuirmos e podermos encontrar-nos com eles. Vamos começar então desta forma por nos ligar aos nossos próprios guias. Agradecendo-vos, amigos, que do lado espiritual nos sustentam a caminhada pela vida física, por todo o amparo, pelos momentos difíceis, mas também por aqueles momentos de alegria em que, por estarmos bem, tantas vezes nos esquecemos de vós. Que Deus vos abençoe. Cumprimentamos igualmente toda a equipa espiritual desta casa, que aproveitando estes momentos em que nós nos distraímos com as coisas importantes da vida física, da vida espiritual, dos nossos crescimentos, nos envolvem no seu imenso amor de amparo e proteção, orientando-nos quantas vezes nas escolhas a fazer, aquietando-nos o coração das nossas próprias dores e abrindo campo assim para largar as sementes de luz que nos dão alento e nos sustentam ao longo de toda a semana. Que hoje a nossa postura seja também de entrega, de confiança, para que consigamos receber em paz, em serenidade
e em parceria todo este amparo que do alto os nossos amigos já nos estão a envolver. Em conjunto, porque Jesus nos disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele aí estará, vamos cumprimentar o Mestre da humanidade. Abraçamos-te, Jesus, com o nosso coração, felizes, porque na fase em que nos encontramos, escolhemos já abrir-nos a ti, ao teu amparo e ao teu convite, de a cada dia nos esforçarmos para nos tornarmos melhores. Vamos pedir que as sementes de luz que aqui vimos colher hoje frutifiquem em nós ao longo de toda a semana em reflexão, para que agora e futuramente consigamos interpretar e entender a vida de uma forma mais abrangente, mais segura e de coração mais sereno. Muito obrigada. Minha querida, vou-lhe dar a palavra e vou tirar aqui, vou desligar a nossa parte, mas estamos sempre a ouvi-la, está bem? Bem-aja. Ok. Tá, obrigada. É com grande alegria que eu estou no Centro de Cultura e Cultura Espírita de Alcobaça, em Portugal. Agradeço a Paula Venâncio pelo convite. Agradeço à Espiritualidade Amiga, que trabalham com certeza, incansavelmente, pelo funcionar, pela paz, pela harmonia do Centro de Cultura Espírita de Alcobaça, em Portugal. Que a gente possa, agora, sermos envolvidos pelos amigos espirituais. O tema que me trouxe hoje ao nosso encontro é falar de um momento muito difícil da minha vida. Meu filho Bruno tinha 21 anos quando ele sai de Cabo Frio, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, para receber um diploma da Marinha. Ele era da Marinha no Rio, na ponte Rio-Niterói. Pela primeira vez ele foi de carona, pega uma carona, o carro quebra a barra de direção e desencarna ele e o motorista. Tinham 3 passageiros atrás, que não, mas os 2 à frente, sim. Meu filho vinha sentado atrás e pede ao amigo da frente que deixasse eu ir na frente, porque ele tinha machucado o pé, jogando bola no quintal de casa com o pai e uns amigos. Foi para a frente, para desencarnar. Nós sabemos que um feito como a desencarnação de um filho, seja como ele seja, como for esse filho. O meu era um filho maravilhoso, 4 meses de formado na Marinha, 21 anos. Amoroso, carinhoso, um bom filho, preocupado com a família, com o irmão mais novo, meu filho Vitor, o meu esposo Hélio, preocupado conosco. E nós sabemos que não acontece por acaso. Nós sabemos que existe uma programação divina. E nessa programação, eu tenho certeza que lá, no plano espiritual, ele chegou para mim e disse: você aceita, com meu marido também, vocês aceitam serem meus pais por 21 anos, porque eu preciso estar num corpo físico por somente 21 anos. A grande maioria são espíritos completistas, que vieram completar algum tempo que faltava no processo. Isso pode levar 1, 2, 3 encarnações. Porque o que a espiritualidade nos fala, nos passa, que é uma provação muito grande. Porque nós estávamos acostumados até então sepultar corpos dos mais velhos. Eu não conhecia o meu pai, minha mãe partiu, eu tinha 13 anos. E eu fiquei sozinha, sem pai, sem mãe e sem irmãos. Eu era filha única. Fui criada por uma tia amorosa, minha tia Nádia, que eu a chamo de titia. Muito obrigada, minha tia. Que aos 13 anos, com 2 também sozinha, me levou. Graças a Deus eu a encontrei, porque senão eu iria para um abrigo.
E meu filho precisava de 21 anos para completar. E nós não sabemos, seguramente, o porquê dessa prova. Fui a Uberaba, Chico Xavier me trouxe notícias, Celso me trouxe, Afonso, Carlos Bacelli, tem recebido notícias do meu filho, ele conversa comigo, porque ele não morreu. A dor maior da perda de um filho é acreditar que ele morreu. Ele não morreu. E um amor de uma mãe para um filho não acaba com a desencarnação, com o rompimento do corpo físico. Ele não tem mais o corpo físico, mas ele ainda está vivo. E a nossa conversa é muito natural, é muito natural. Ele chega e fala comigo. Ele chega e nós conversamos. Estava eu num encontro no Rio de Janeiro, na capital, com o Divaldo Franco, e eu conversando com ele, ele falou, vamos esperar o final, quem sabe seu filho traz notícia. E ele trouxe, pela minha psicografia, e confirmei com o Divaldo Franco, e ele disse, não tenha dúvidas, é o seu filho. Então, nós não sabemos, como nos tem o exemplo das crianças guias espirituais dos pais, na Revista Espírita de agosto de 1866, a mãe tinha perdido um filho de 7 anos, e tendo se tornado médium, não teve a mesma criança teve a mesma criança como guia. Algumas vezes, eles se ausentam para virem estar conosco, e depois voltam, e são os nossos guias espirituais. E nessa Revista Espírita de 1866, de agosto de 1866, o Espírito diz que ele teve que vir ficar 7 anos com sua mãe, para que a partir daquela dor de sepultar o corpo de um filho, ela fosse para o trabalho mediúnico e ali recebesse o filho como seu guia. E eu não tenho dúvida alguma que é assim. E uma dor como essa, eu não conseguiria ficar com ela dentro de mim, me ausentar, me despedir da vida, ou pensar até na desencarnação, porque é o que acontece com a grande maioria das mães. Nós temos um grupo, Unidos pela Saudade, como foi lido pela Paula, que nos reunimos aqui no Sítio Tio Bruno, no Cantinho de Maria. E aqui nós nos reunimos com essas mães no primeiro sábado de cada mês. Muitas chegam até nós dizendo que não quer mais viver, que tem que desencarnar, que tem que morrer, porque a vida não tem mais sentido com o seu filho. Muitas desenvolvem culpas muito grandes. Eu peguei uma página de Emmanuel que nos diz o seguinte: antes os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permita que o desespero te assombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham as aflições quando tu lastimas e ele vem e te consola. Isso está no livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E esse poema veio para todos nós. Eles vivem. Então, nós devemos fugir do desespero, fugir da angústia, de reclamar, porque eu não merecia, o que eu fiz para passar por isso. Nós temos que procurar uma resposta. Nós temos que procurar um entendimento. Não por quê. Para quê? No que eu posso mudar a minha vida a partir de uma dor como essa? Imediatamente eu pensei, eu não posso ficar com essa dor dentro de mim. E comecei a bater as portas. Naquele tempo não existia ainda a internet. E eu comecei a fazer a palestra de perda de entes queridos. A primeira foi feita na Baixada Santista, menos de um ano após a partida do Bruno, numa casa espírita em Guarujá, em São Vicente, em Santos. E lá eu fui levada pela minha querida amiga Célia Tomboli, cantora. Então, uma dor como essa eu não posso trancar. Eu não posso dizer, eu não quero mais viver. E roubar todo o meu equilíbrio, roubar a minha serenidade,
roubar a minha paz e a minha vontade de viver. É isso que eu falo com as nossas amigas, com as nossas mãezinhas do grupo Unidos pela Saudade. Já são bons anos que nós estamos trabalhando com esse trabalho de consolo. Antes, com cartas consoladoras, eu escrevia mais de 300 cartas e mandava pelo correio social. Agora pela internet, no grupo Unidos pela Saudade, em que fazemos reuniões. A partir da próxima, será uma reunião virtual, que eu vou mandar o endereço para você, Paula. De repente, tem alguém aí que queira participar da nossa reunião. Então, o que fazer? Meu marido me chamou, falou comigo na hora que ele soube a notícia. Aurora, ou nós aceitamos, ou nós aprendemos a viver por causa do Vitor, que é o nosso filho mais novo, e eu vou pegar um revólver agora, vou dar um tiro no meu ouvido, no seu ouvido, no meu, e vamos deixar de viver. E vamos seguir o Bruno. Não é assim. Nós sabemos que não é assim. É uma oportunidade. É uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de se elevar, é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de acolher. Quantas mães nós temos acolhido? Não vou dizer para você que está me ouvindo que é fácil. Eu nunca pensei que fosse sepultar o corpo de um filho. Nunca pensei. A revolta no início veio. Claro que veio. Blasfemar, eu nunca blasfemei. Ir contra Deus e a justiça não, porque eu já era espírita há 18 anos. Eu já tinha um entendimento dos princípios básicos da doutrina dos espíritos. E o primeiro princípio, que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E com o aprendizado no espiritismo, ele não é um juiz que condena, ele não é um juiz que absolve, ele é um pai que ama. E com esse entendimento da doutrina, com essa compreensão dos princípios que nós encontramos da doutrina dos espíritos, ele vem nos dizer que as suas leis são de justiça e de amor. Porque eu, para quê? Para quê? Cada abraço que eu dou, cada vontade que eu tenho muitas vezes de chorar, de sair gritando, procurando por ele, aí baixo a poeira da revolta, a poeira do porquê, e faço uma oração, porque a oração nos conduz aos planos mais altos. E lá eu consigo, naquele momento, ouvir: mãe, mãe, sou eu. Então, é o segundo princípio da imortalidade da alma. Segundo princípio. O primeiro princípio, que é Deus, que rege todo o universo. Deus, que é o nosso Pai, Criador da vida. Deus, que tem a inteligência que nós não podemos nem conceber, que é a causa primeira de tudo. Que ele não está localizado, como eu achava, no altar. Que ele não está aqui, acolá, preso, que ele está dentro de mim. E esse amor supremo, essa inteligência está dentro de mim. Então a gente logo lembra: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Eu posso estar falando agora para os internautas, ou vão me ouvir mais na frente, que vamos procurar isso. Que ele não nos castiga. E o segundo princípio, que é a imortalidade da alma. Nós sabemos que esses dois princípios, eles colocam-nos na fase daqueles que acreditam na espiritualidade. Aqueles que acreditam que após a morte do corpo físico sobrevive a alma, o espírito, que ali habitava. Que ele vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, vai ficar por algum tempo ou não, seja o nome que dão. Isso, quem é espiritualista acredita na sobrevivência do espírito. Esses dois princípios nos ligam a todos aqueles que são espiritualistas, diferindo dos materialistas, diferindo dos panteístas,
dos agnósticos, diferindo de todos esses, mas o espiritualista, aquele que acredita que sobreviveu alguma coisa, alma ou espírito, ou um gênio, após a morte do corpo físico, é espiritualista. E nós temos o exemplo de Ernesto Bozano. Nós temos muitos livros de Ernesto Bozano, muitos. E ele tinha um amor, só tinha ele e a mãe. Não teve irmãos, não casou, não teve filhos. E ele pensava, o que será de mim quando a minha mãe morrer? Ele não acreditava na sobrevivência da alma, ele não acreditava, ele era materialista. Então, a mãe preocupava-se também, o que vai ser do meu filho quando eu morrer? E a mãe morreu no corpo físico, para nós desencarnou. E ele começou a procurar. E ele ouviu dizer que naquele tempo acontecia as manifestações com uma médium muito conhecida, Eusápia Paladino. E reuniam-se num salão, trancavam-se a porta e lá ele ouvia dizer que materializava espíritos, embora não acreditasse. E pregava isso que não acreditava, escrevia muitas coisas, e entre essas coisas que escrevia sempre um ponto contra o espiritismo, já vigente na época. Ele resolveu ir até a esse encontro. Chegou lá, colocou uma capa, colocou um chapéu e ficou num canto que não queria que soubessem que ali ele estava. Ficou lá, num cantinho, escondido. Viu Eusápia Paladino entrando. Levaram-na para um quarto, trancaram a porta. Amarraram-a numa cama, trancaram a porta e apagaram todas as luzes. Ele ali observando, ele, que era um espetáculo naquele tempo. O espetáculo acontecia e todos queriam participar, e ele foi. De repente ele vê floquinhos como se fossem algodão, a unir-se no chão do salão, que irradiava luz. Eram flocos irradiantes. Trabalho de materialização. E ali começou a unir-se aqueles flocos e materializou-se o corpo de uma mulher. Ele falou, essa é Eusápia. Ela é uma mágica. Está fazendo uma magia. E aquele corpo materializado, irradiante em luz, foi aproximando-se dele e falou, Ernesto, essa Eusápia, além, ela é uma atriz, porque ela está imitando a voz da minha mãe, Ernesto. E aquele espírito materializado foi aproximando-se de Ernesto. Ernesto, meu filho, ela é uma mentirosa. E ela ainda roubou o vestido da minha mãe, ela está vestida com o vestido da minha mãe. Ernesto, meu filho. Quando ela disse meu filho, veio tudo abaixo. Eu venho te dizer que eu não morri, que a morte não existe. Eu continuo viva e te amando. E aguardo por ti do outro lado da vida. Ele, um pesquisador, e começou a pesquisar. Juntou uma equipe. E essa equipe começava a fazer visitas nos hospitais, em casos terminais. Ali ele entrevistava. Aquelas pessoas eram entrevistadas e ele anotava o porquê, qual era a enfermidade. Quando a pessoa desencarnava, ele formou uma equipe de médiums e começava a evocar aqueles espíritos. Aí nós entramos no outro princípio, a comunicabilidade dos espíritos. Aí chegamos no espiritismo, a comunicabilidade dos espíritos, assim como eu recebi mensagens do meu filho, e tantas mães recebem, aí começa a abrandar o nosso coração. Eles se inquietam com a nossa rendição aos desafios da angústia quando nós nos afastamos da confiança em Deus, ainda na página de Emmanuel. Quando a gente recebe uma comunicação de um ser amado que partiu, meu Deus, é maravilhoso. A mesma assinatura, o mesmo jeito de falar, até o mesmo perfume. Quando do nada
eu estou aqui estudando ou não, deitada, eu sinto o perfume do Bruno. É você, meu filho? É você. Eles se apresentam com perfume, ele apresentou para primos, que do nada, dirigindo um carro sozinho, primo que se conheciam desde pequenininhos. Ele sentiu o cheiro do perfume, tia, ele me ligou imediatamente. Chegou no lugar porque eu não tinha celular. Eu senti o perfume do Bruno. Eu estou sozinho num carro na estrada. É ele, não duvide. Então, essa comunicabilidade vem justamente adoçar o nosso coração. É um mimo de Deus para todos nós. Ele sabe igualmente como a separação dói. É o que eu falo com as mãezinhas. Se para nós, se para mim, é difícil a separação do corpo do meu filho, eu, você, nós perdemos a convivência com o corpo físico. Para eles, é muito mais difícil. Eles perderam a convivência com o corpo físico, eles perderam o corpo físico, meu filho com 21 anos, a criança do exemplo da Revista Espírita, agosto de 1866, com 7 anos de idade. Outras com 2 anos, com 6 anos, nasceu, teve só o parto e desencarnou. Muitos desencarnam dentro do ventre. Aquela experiência, eles perderam todo um projeto. Meu filho perdeu o projeto, recém-formado do trabalho, de crescer, já com a namorada, falando em casamento. Entendeu? Então, é muito mais difícil para eles. Para eles é muito mais difícil. A perda foi muito maior. E eles vão estar lá quando se percebem na necessidade de readaptação ao mundo que agora estão. E tem que despedir, para eles foi muito pior. Eles falam conosco, nós não ouvimos. Mãe, eu estou aqui, eu não vejo, eu não ouço, eu não consigo compreender. E quando nós estamos envolvidos na dor, como nos diz Emmanuel na mensagem, nós não conseguimos ouvi-los, nós não conseguimos senti-los, nós não conseguimos conversar com eles. Então, essa comunicação é maravilhosa. E para nós é difícil, para eles custa muito mais para eles se readaptarem à vida sem o corpo físico. Então, é a nossa hora de renúncia, porque eles vêm até nós. Mãe, o que aconteceu? Eu morri? Eu morri? Aí, se eu não tiver estruturada na crença que a morte não existe, eu não vou ouvir essa pergunta dele. Eu não vou ouvir. Então, é necessário que a gente se harmonize. É necessário que a gente compreenda que para eles está sendo muito mais difícil do que para nós. Nós temos o consolo da imortalidade da alma. Nós temos o consolo da comunicabilidade. Nós temos a certeza que eles, temos sim, a certeza que eles vivem. Então Ernesto viu aquele espírito materializado aproximando-se dele e ele perguntou: quem é? Sou sua mãe, meu filho. E venho te dizer que eu não morri. Ele sabe. Começa a pesquisar. Pesquisar daqui, pesquisar dali. E ele formou esse grupo. Os espíritos vinham e diziam como tinha sido a desencarnação, o que tinha acontecido, e falavam tudo. Aí ele escreveu o livro A Crise da Morte. E tinha com ele uma companheira muito querida que ia com ele em todos os encontros. Tornou-se espírita. E ela desencarnou antes dele. E ele a convidou ao trabalho e perguntou: minha irmã, como foi a sua chegada no plano espiritual? Ah, Ernesto, foi maravilhosa. Ela adorava violinos, a particularidade dela, porque as comunicações trazem uma particularidade. Meu filho contou a experiência na Marinha, contou tudo, lá em Uberaba. Então ela contou: ah, Ernesto, foi maravilhosa. Fui recebida por 200 violinos tocando a minha música preferida. Olha, não tenhamos dúvida. Eles vivem, eles estão
assim, juntos a nós, junto com a nossa dor, nos consolando. Bruno está sempre aqui. Ele traz os outros jovens, ele traz junto com a equipe coordenada por Maria de Nazaré, porque ela é a mentora do nosso trabalho. Aqui tem um cantinho de Maria. Ele traz os outros jovens que as mães chegam aqui muitas vezes, no primeiro encontro não conseguem nem falar. Mas a certeza que vai chegando nesses corações, porque a grande maioria ainda não são espíritas, vai chegando nesses corações da imortalidade da alma, elas vão conseguindo o consolo dessa imortalidade, dessa comunicabilidade. Vez por outra, algum me dá uma notícia. Ora, falam no grupo, amigas, ele esteve comigo, ele esteve aqui, ele veio conversar conosco, no nosso coração, no nosso coração. Não tenhamos dúvida, não tenhamos dúvida. Eles percebem o que nos custa essa adaptação. Existem as fases do luto. O luto que são 5 fases. Pelo menos é o que o psicólogo que me atendeu na época me falou. A primeira fase é a negação da dor do que aconteceu. Eu não perdi, foi o que nós falamos. Eu não perdi meu amor, meu filho que se foi. Não é possível que isso aconteceu comigo. Eu não acredito em nada do que a vida me mostrou até hoje. Eu não posso aceitar que meu filho com 21 anos se foi. Que meu filho com 6 anos se foi, que meu filho com 2 anos se foi. Eu estava sentada ao lado da piscina, minha filha de 4 anos veio dizer, mãe, fulano está deitado no fundo da piscina, meu filho com 2 anos desencarnou. Nós não podemos aceitar isso, e nós falamos, meu Deus, por que eu deixei ele pegar aquele carro? Por que eu permiti que ele entrasse naquela piscina? Por que eu permiti que ele fosse naquele passeio? Por que eu permiti? Por que eu permiti? Nós começamos a construir a nossa culpa. Mas, nesse primeiro momento, quando se consegue, nós temos que olhar no olho da desgraça. Eu sou mais forte do que ela. Eu vou conseguir. O meu amor é mais fácil. Mas ainda existe a segunda fase, a fase da indignação. Por que aconteceu comigo? Meu filho um bom filho, minha filha uma boa filha, mesmo que não fosse, era meu filho. Por que aconteceu comigo? Eu não aceito, Deus não é pai. Eu não aceito, eu nego a tudo isso, Deus não é pai. Por que ele permitiu que isso aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa religiosa, eu estou na igreja, não seja qual for a igreja, eu estou sempre ali. Eu procuro fazer as coisas bem certas. Porque eu fui escolhida. A revolta vem na segunda fase. Vem muito forte. E essas fases, essa primeira fase, ela pode levar anos. Essa negação pode levar anos. E André Luiz nos diz, no livro Missionários da Luz, da autoeliminação da harmonia mental pela não aceitação da dor. Vamos acabando com a nossa harmonia mental, a nossa harmonia física, e vamos desenvolvendo enfermidades. Eu desenvolvi 13 pneumonias, com tudo que já tenho de entendimento. Quantas enfermidades são desenvolvidas pela não aceitação da dor? Meu marido desenvolveu 17 tumores com câncer. 100 e poucas quimios, 100 e poucas rádios. Agora a harmonia vai voltando, graças a Deus, ele está bem. Nós estamos bem. Posso lhes dizer, sou uma pessoa feliz, porque eu sei que meu filho está bem, eu tenho meu outro filho que está aqui, eu tenho os meus netos, a perda maior foi dele. E o que eu puder fazer para ajudá-lo nessa perda, eu vou fazer. Aí vem a terceira fase do luto, é cair na realidade, é cair sim, se desapegar
deixar de negar. Muitas vezes nós ficamos ali apegados às roupas dos nossos filhos, apegados aos pertences dos nossos filhos. Eu não dou, eu não empresto, eu fico ali cultuando como se o museu fosse. E nós temos que libertar. Porque estudando o livro, estudando na mediunidade, lição 39, que fala da psicometria. Psicometria é aquilo que fica, eu estou segurando agora o meu óculos. A minha energia está aqui, nesse óculos. Eu tenho que dispersar quando não mais me for útil, para que seja dispersado a energia. No livro Nos Domínios da Mediunidade, ele nos fala de uma moça de 30 anos que ficava ali com a ficção mental em um espelho. Ela não conseguiu sair daquele espelho. O assistente Aulos vai fazer o tratamento nela, espírito, para que ela conseguisse sair do que estava sendo refletido naquele espelho. Sair do que está apegado ali no meu relógio, no meu carro, na minha casa, que nada é meu. Então, eu tenho que dar utilidade às coisas do meu filho, dar utilidade às coisas dele, para que ele também possa se libertar, porque nada disso é útil. Eu não tenho que ficar abraçada às coisas materiais dele. Não, e a terceira fase faz isso conosco. Nós temos que liberar, para não entrarmos na quarta fase, que é a fase da depressão. Quantas de nós desenvolvemos depressões? Tem uma moça de Brasília que a filha desencarnou no mesmo tempo que Bruno. Bruno tem 25 anos que desencarnou. Por ela não aceitar, ela não queria mais viver e continuou por causa de outro filho, mas negando a vida. Ela passou a ser dependente de oxigênio. E agora, onde ela vai, ela tem que levar aquele balão de oxigênio. Ela não consegue respirar pela depressão, pela tristeza, pela angústia, porque a filha desencarnou. Será que o meu filho ficaria feliz com esse meu apego? Nós temos que nos conscientizar que acabou. Não tem volta, é a fase. Não tem volta. Aquele corpo que eu gerei ou adotei, aquele corpo que esteve comigo como meu filho, meu esposo, minha esposa, meu pai, minha mãe, acabou. Não tem volta. Mas o ser que eu amo, ele continua vivo. Vivo, sim. Voltar a ver as coisas belas da vida. Uma amiga muito querida falou comigo: Rora, você perdeu, na época, o brilho dos olhos. Olhos refletem a nossa alma. Temos que recuperar o brilho dos nossos olhos. Quando nós começarmos a pensar, o pensamento da notícia que chegou, que ele tinha, foi assim que disseram, morreu, o já era espírito, seria nós falando, desencarnou, morreu. Aquele momento é difícil. O momento que eu fui fazer o reconhecimento do corpo, porque eu fui com os amigos, meu marido, meu filho, Vitor, sobrinho, fomos fazer o reconhecimento do corpo, aquilo virava e mexia, aquilo vinha na minha cabeça. Ele está lutando para perder isso. Se não, filha, pensou imaginarmos ele preso ao corpo lá no cemitério? Que muitos ficam presos. E nós ajudamos com esse nosso desânimo, com essa nossa aflição. Temos que ter interesse por outras coisas. Voltar a viver. Viver a vida e não ter vergonha de ser feliz. Voltar a ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Alegria de ser um eterno aprendiz, eu sei. Eu sei que a vida deveria ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita, é bonita. Eu não sei quantos anos eu terei que ficar aqui. Estou com 70 anos, vou fazer agora 70 anos. Eu não sei quantos anos ainda terei que ficar aqui. Que sejam os melhores anos da minha vida. E que eu possa passar o perfume desse amor, dessa resignação, dessa certeza que meu filho está vivo. Negar, não. Eu sei que não é fácil, eu sei que existe uma distância muito grande entre essa dor e esse concordar.
Existe uma distância muito grande. Mas, graças a Deus, nós entendemos isso, que maior que a perda dele é a certeza que ele não morreu. Aí vem a quinta fase. Essas fases podem durar meses, anos. O importante é que a gente consiga sair dessa fase. A gente tem que voltar a viver sem ter medo de ser feliz. A quinta fase é a fase da aceitação, da compreensão, do entendimento, diante do que a doutrina espírita nos passa. Na questão 936, antes do que partiram, nenhum sofrimento na Terra será comparável àquele da despedida de um ente querido quando nós debruçamos naquele corpo que não tem mais vida. O corpo é de um gelo que nós não conseguimos compreender. Eu velei durante todo o tempo, eu não me afastei dele do lado. A minha ideia era o seguinte, eu tinha que devolver para Deus, para a imortalidade, o que ele tinha me emprestado por 21 anos. Na hora de sair do corpo, eu fiz a prece de despedida e pedi que colocassem a música do Roberto Carlos, Nossa Senhora. Fomos, eu estava próximo ao cemitério, eu e meus amigos queridos dos centros espírita, Trabalhadores de Jesus, Leon Denis, Fonte de Luz, os trabalhadores daqui do Amor e Caridade que me acompanhavam. Fomos cantando da onde estava sendo velado até o sepultamento, até o cemitério. Sepultamos. Ali sepultei o corpo. Velei 24 horas, que foi uma noite no ML, outra noite na capela. Depois desabou. Desabou e nós procuramos o recurso. Nós temos que entender porque os chamados mortos, eles estão ausentes e não estão mortos. Também pensam e lutam como todos nós. Então, isso nos fortalece cada dia. Quando a dor vier, quando a saudade apertar, Divaldo me disse, entra no silêncio do seu quarto e fale com ele. Converse com ele. Fale com ele. Peça a permissão à espiritualidade amiga para não virar uma obsessão. Peça permissão. Ore, se for possível, se não for atrapalhar o meu filho, o Bruno, na atividade que ele estiver, que ele possa vir falar comigo, não desprender do espírito pelo sono aqui agora. Tem um livro que chama Perda de Entes Queridos, em que a mãe desencarnou, os 2 filhos dela desencarnaram num acidente de carro. E ela nos diz no livro, entre no silêncio íntimo, para o que estiver fazendo e fale com ele. Porque do nada, se você está envolvido com alguma coisa, do nada, pensa na pessoa querida que partiu, para e conversa com ela, porque ela está por ali. E ele ou ela vem conversar com você. Mediunidade não é privilégio de ninguém. Não é. Mediunidade pertence a nós. É o meio que nos liga ao plano espiritual. É onde nós podemos conversar, desabafar, levar as nossas experiências. Fale sem medo. As lágrimas não podem nos torturar em cima da lousa, em cima do túmulo. Eu não tenho que ir lá, porque ele não está lá. Mas não deixe de chorar. Ainda hoje eu vi um vídeo do Divaldo Franco que diz o seguinte, que quando ele desencarnar, se ninguém chorar por ele, porque ele realmente era uma peste. Ele usa desse jeito. Eu realmente não era bom, porque ninguém chora por mim. Chora. Mas não maldiga. Não se desespere. Não chame por ele, por ela não chame. Chore, porque as lágrimas lavam o coração. E ore. Emmanuel continua nos dizendo, as tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando aonde ele estiver para a visão mais alta. Vai, meu filho, você não pertence mais a este mundo. Vá.
Veja, eu estava sentada no quarto com as minhas 2 tias, a que me criou, uma outra, ambas irmãs de minha mãe. Minha mãe desencarnou com 13 anos, como eu falei. Eu tinha 13 anos. E do nada eu vi o Bruno na casa. Tinha o quê? Tinha umas 2 semanas ou 3 que ele tinha desencarnado. Eles estavam andando de um lado para o outro. Aí eu pedi licença a elas, nenhuma das duas eram espíritas. Aí eu fui para o quarto. Cheguei no quarto, me sentei e falei, meu filho, o que foi que aconteceu? Mãe, o que aconteceu comigo? Eu morri? Eu falei, meu filho, você não morreu, a morte não existe. Ele frequentou a evangelização dos 4 anos, Vitor aos 2, até desencarnar. Não esqueça daquilo que você aprendeu na doutrina dos Espíritos. Na terça-feira nós fizemos o culto do Evangelho, na quinta ele desencarnou. Eles me ajudavam a fazer sopa para levar para a casa espírita. Desde pequenos, meu filho até me disse, Vitor, mãe, os sábados me traz a lembrança do cheiro da sopa. E íamos levando aquela sopa. Então, ele, mãe, eu morri? Não, meu filho, você não morreu. Veja, a vovó que está aí ao seu lado, a vovó Tereza, a vovó Juraci, minha sogra e minha mãe. Veja que eles estão aí, querendo que você vá com eles. Vai, vai. Vai em paz, eu estarei aqui. Entrei em oração, não vi mais. Com certeza, a espiritualidade é tão maravilhosa que trouxe ele para mim. Para que eu dissesse a ele que ele não morreu, que ele não tinha mais o corpo físico. E naqueles dias em que ele veio até a mim perguntar se ele tinha morrido, ele foi velado ali dentro de casa, na minha casa. André Luiz nos disse, o lar tem harmonia, até que o espírito se conscientize para que seja levado para uma casa, para o nosso lar, que é a nossa colônia aqui, que acolhe outra colônia da sua cidade, ele pode ser acolhido no seu lar. À noite, as pessoas que o amam, a mãe, o pai, se tiverem essa certeza, vão estar ali velando, deitado no meu colo. Até que ele acordou quando passou toda aquela tormenta das 5 fases. Passou toda aquela tormenta, mãe, eu morri? Não, você não morreu, acompanhe. E ele foi levado. André Luiz nos diz sobre a Casa Fabiano de Cristo, que é bem próxima aqui do Rio de Janeiro, então da crosta. Ou você acredita nisso, ou você não acredita. Ou tem certeza, ou não tem. Então, a pluralidade dos mundos habitados existe. Uma infinidade de planetas, uma infinidade de espíritos crísticos que amparam os planetas que dirigem, que são governadores. O nosso é Jesus Cristo. Então, em algum lugar, eles estão. E o amor que nos uniu. Ele pode até ter sido filho de outras mães. Pode vir a ser filho de outra mãe. Mas o amor, quando ele esteve filho da Horaci, esse amor não apaga. Quando, então, não procure nas coisas que eles deixaram a presença deles. Procure no seu coração. Procure no íntimo. Procure nas boas lembranças. Não fique lembrando do momento difícil. Não. Tenta apagar. Lembre-se dos momentos bons vividos com eles. Do momento que eu gerei. Do momento que eu soube que estava grávida. Os 9 meses. Tive 2 ameaças de aborto. Fiquei internada. Mas ele nasceu com 9 meses. Do bebê que eu segurei. Que coloquei no meu peito. Aquele bebê que me estendeu os braços com 10 meses, andou com 5 meses, engatinhou. Os 4 anos foi para o colégio, foi logo alfabetizado, adorava esportes, era campeão de natação da Marinha, concluiu o curso que queria, foi aquele jovem feliz que estava fazendo o plano. Eu tenho que me lembrar disso. Dos momentos bons que vivemos, para que eles não sofram com as nossas lembranças dolorosas. Não sofram. E não esqueça do poema. Retornei, trazia o coração repleto de esperanças. Traçara tantos planos de alegrias,
e os sonhos adornavam os dias. Aí veio o temporal, trouxe-me a dor, as lágrimas, a tristeza, a solidão. Chorei, como chorei, mas creia, ninguém semeia dor e colhe a paz. Hoje eu tenho o que eu plantei lá para trás, mas o amanhã está em minhas mãos. Tenho que persistir, tenho que continuar e acender a luz mesmo que doa. E assim verei o meu reencontro com o meu amor, com meu filho Bruno. A lei de causa e efeito, como nos diz Emmanuel na passagem, ela faz parte da nossa vida. Eu não sei em qual momento foi que eu mereci, que você que está me ouvindo passou por essa experiência, mereceu porque é mérito, não é castigo. O Pai não nos castiga. E nós temos que tirar aquilo que a gente possa tirar de melhor da experiência de sepultar o corpo de um ente querido. Tirar o melhor, porque ele não morreu. É triste, porque o que vem à nossa mente é o momento do sepultamento. A minha mãe, eu fiquei anos a fio antes de ser espírita, indo todos os domingos no cemitério. Chorava, chamava por ela, pedia para ela me levar. Tadinha, não deve ter sofrido. Então, que a gente possa compreender que a separação é momentânea, porque não é a primeira vez que eu estive junto com aquele espírito que nós colocamos o nome de Bruno. As nossas experiências foram muitas, eu tive a oportunidade de ver. Nós estivemos juntos em vários momentos, em várias situações, até que ele veio como filho, um espírito que eu já tinha aprendido a amar, nas experiências reencarnatórias que nós tivemos. Vidas sucessivas, pluralidade das existências, reencarnação, voltar, palingenesia, não importa o nome, é voltar. E não nos perdermos, estarmos unidos, laçados pelo amor. E pensando nesse amor, como Paula me pediu, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Trazer para a tela mental, feche os olhos e traga para a sua tela mental o semblante do seu amor tão lindo, da convivência que você teve, na impressão de ter gerado e não se segurou nos braços, ou se segurou foram poucas horas, mas teve a ligação no ventre, teve a ligação das horas juntos, teve a ligação dos dias, dos anos. É um mimo de Deus para que os laços possam ser mais estreitados, mais unidos e que na próxima a gente possa ficar velhinhos juntos. Enquanto não, que a gente possa se encontrar. Sinta o perfume do seu filho agora. Sinta. Veja o seu filho, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, esposo e esposa agora. Em que todos nós que aqui estamos virtualmente, eu estou virtualmente, não tem ninguém encarnado aqui do meu lado, virtualmente, possam ouvir do meu coração: eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu pai. Eu te amo, minha mãe. Eu te amo, meu irmão. Que eles possam ouvir com o perfume do meu amor a certeza que nada vai nos separar. Que durem ainda 20 anos, eu tenho 25, 20 não vai durar, mas que dure o tempo que durar. Um dia nós estaremos juntos, porque o Pai nos uniu
para o amor, pelo amor, para o consolo, pelo consolo de saber que eles não morreram. Que os anjos amigos possam envolvê-los agora. Sinta-os. Mãe Maria de Nazaré, eu rogo a ti, Senhora, por todas as mães do grupo Unidos pela Saudade, do grupo do Amor Além da Vida, do Colo de Mãe, de todos os grupos que a gente conhece, todas as mães de grupo ou não, católica, espírita, o que for, envolvê-las nesse momento com teu amor, Mãezinha querida, Maria de Nazaré. Eu evoco a Senhora porque a Senhora sabe o que nós passamos. A Senhora sabe o que vai em nossas almas. Não tem mais o desespero. Não tem mais a angústia. Não tem mais a dúvida. Que todos que estão me ouvindo também possam abrir mão do desespero, da angústia, da dúvida, e ter a certeza que eles não morreram, que eles estão vivos e nos aguardam. Num até breve, porque dure o tempo que durar, o amor há de nos sustentar para um até breve. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada pela oportunidade de termos estado juntas. Muito obrigada àquele que nos acolhe nessa tarde de hoje. E fique em paz. Gratidão para sempre. Muito obrigada a nós. Estas palavras de esclarecimento e consolo que nos deixam aqui uma reflexão muito rica de conteúdo. Agora, sim, eu vou aqui aproveitar, nós estamos aqui em Portugal com umas jornadas muito especiais, são umas jornadas anuais, que vou aproveitar porque estamos aqui até abertos para o mundo inteiro, vou divulgar. Vão decorrer aqui em Caldas da Rainha as 17ª Jornadas de Cultura Espírita, que este ano são alusivas à vida depois da vida. Portanto, dia 23 e 24 de março, quem quiser, quem estiver aí em casa, alguns verão agora, outros verão a posteriori, portanto, reflitam, porque é uma oportunidade única, porque é unicamente anual e todos os anos é um tema diferente. Vai um leque de palestrantes com esclarecimentos riquíssimos de conteúdo que, à medida que nos vão esclarecendo, nos vão de facto consolando. Portanto, tomem nota, façam buscas. Nós temos aqui no nosso Facebook também a divulgação das jornadas, vejam, está lá tudo. Está na altura de se inscreverem, de participarem e de irem. Da nossa parte, minha querida, eu queria perguntar se há aqui alguma pergunta. A nossa Ana já pôs o braço no ar, não é? Eu avisei. Então, beijo, Ana. Ana, olha. Olá, então, a minha pergunta é difícil. Qual é o conselho que pode dar àquelas mães que os filhos tiram a própria vida? Vê se é isso que eu entendi. Como eu consigo consolar as mães que os filhos tiram a própria vida? Sim, é. Eu tenho algumas. Tem acontecido muito. Aqui no Brasil, eu não sei aí, mas aqui no Brasil tem me chegado muitas mães pela via do suicídio. Enforcamento, altura, afogamento. E muitas vezes elas não conseguem falar de imediato. Aí eu digo o seguinte, é a primeira coisa, depois que a gente esclarece, a primeira coisa que eu falo. Quando ele estava aqui, quem ele procurava quando ele estava em dúvida sobre alguma coisa? A mim, a mãe, chegou no ponto que eu queria. Então, ele está procurando por você. E eu peço misericórdia para os espíritas que já leram o livro Memórias de um Suicida, que não cite aqueles exemplos para uma mãe que sepultou o corpo de um filho pelas vias do suicídio.
Porque ali naquele livro nós temos 4 exemplos. Mas isso não bate o martelo. Isso não bate o martelo. Então não cita esse livro, cita o Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu digo para a mãe, abri um parênteses para falar sobre o livro, se não poderia esquecer. Então, porque uma mãe foi procurada por uma pessoa espírita, oradora espírita, que falou isso com ela. Ela falou, Rora, então meu filho está sofrendo. Ele pulou do 27º andar. Não, não é assim. Não leve como regra geral, porque eu não me intitulo síndica da vida material de ninguém, quanto mais da vida espiritual. Temos que orar. Aí eu digo para ela, se ele te procurava quando ele estava numa situação boa, numa situação ruim, ele chegou no mundo espiritual, já caiu a ficha, ele sabe o que aconteceu, ele pode estar passando por dificuldade, ele vai procurar a você. Se você acreditou que ele desencarnou pelo suicídio, como que você vai consolar o seu filho? Como que você vai ser levada até o lugar que ele estiver? Eu não falo no Vale dos Suicidas, eu não falo em nada disso, porque eu não tenho que ser síndica da vida de ninguém. Você vai poder ser levada ao local que ele está. Peça ajuda ao anjo que te protegeu, ao anjo que te amparou, porque ele não está perdido para sempre. Tem pessoas que dizem, ele quando voltar, ele vai voltar sem braço, sem a cabeça, sem a perna. Não, não diga isso de forma alguma, não diga. Leve o consolo. A doutrina dos espíritos é a doutrina do consolo. Se ela perguntar, quiser se aprofundar mais futuramente, você fala. Você fala. Fala do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e fala ali da perda de entes queridos, das mortes prematuras, que nós temos que orar. Orar, aí se ela quiser uma oração específica, vá no Evangelho segundo o Espiritismo e dê a ela o esclarecimento da prece para os que se suicidaram. Entendeu? Eu acho que a gente não tem que fazer terrorismo, principalmente diante de uma dor como essa, porque elas se culpam. Aonde foi que eu errei? Por que eu não vi que ele estava com depressão? Por que ele deu sinal? Agora eu consigo ver que ele ou ela deram o sinal que iam fazer isso. Por que eu permiti? Por que eu não falei? Não adianta mais o porquê, o se, não adianta mais o se e o porquê. Está feito, está feito. Essa mãe precisa ficar forte na responsabilidade. Você pegou seu filho acidentado agora lá. Quando ele chegar para você, mãe, machuquei meu dedo, o que você fazia? Você cuidava, você curava, então você tem a oportunidade de curar seu filho, de ajudar o seu filho agora, se harmonizando para poder ajudar. Eu coloco na mãe a responsabilidade de não querer morrer para ir de encontro a ele naquele momento. Não, o seu momento vai chegar, porque elas querem suicidar para ir de encontro. Nós temos o exemplo no livro Céu e Inferno, de uma mãe que o filho estava acamado há muito tempo, que ela, quando o filho estava morrendo, o médico disse, ele está no final, está lá no finalzinho do livro Céu e Inferno, do Pentateuco, de Kardec. Aí, ele estava morrendo, o que ela fez? Ela se enforcou. E ele vem no trabalho com Allan Kardec, dizendo que ele não, que a mãe em desespero, que ele queria falar com a mãe, e a mãe ali estava, porque a mãe passou mais de 100 anos sofrendo pela forca e não conseguia encontrar o filho. E ele querendo chegar até ela e ela não encontrava. Ambos desencarnados. Então, a gente tem que passar a paz, a serenidade e orar com essa mãe. Orar. Chamá-la à oração, porque ela não vai querer mais orar. Chame a oração. Pede a ela para cantar. Chegou aqui uma mãe, deve estar nos ouvindo agora, beijo, meu bem, que ela não conseguia falar. Aí, no nosso encontro, eu fui até ela, abraçando ela, não foi suicídio, foi acidente de carro. Então, eu fui até ela e a espiritualidade falou comigo, pede a ela para cantar. Aí eu falei com ela, eu comecei a orar a Ave Maria, Maria, nossa mentora, e eu peguei o rapaz do violão, nosso amigo querido Jailton, que nos acompanha, e eu falei com ela, cante. Não tinha mais nada que falar com ela, cante. Aí ela chorou, não falou nada, e nós cantamos, Jailton cantou. Quando ela foi embora, já tinha acho que tinha 4 meses, 2 meses, não lembro bem o tempo, e ela ligou para mim e falou, Rora, eu fui cantando a nossa música, a música que eu cantei durante o velório, até chegar na minha casa. E a espiritualidade me falou que ele foi acordado no canto dela,
daqui do nosso encontro, no Cantinho de Maria, até a casa dela. Ele foi acordado com ela cantando. É isso que nós temos que passar para as mãezinhas, não importa qual seja o tipo de desencarnação. Tá certo que com o suicídio vem a culpa, vem remorso, vem por que eu deixei, e por aí adiante. Entendeu? Então é isso que eu falo. Não faça terrorismo. Não dê exemplo de dores e aflições que nós, que estudamos, nós sabemos, mas não é por toda a eternidade, não é, com certeza. Lá, no Hospital Maria de Nazaré, que está no livro, elas estão lá rebanhando. E se a mãe conseguir serenar o coração do filho, mesmo suicida, ele vai ser levado pela equipe de Maria de Nazaré e vai ser levado para o hospital. Não tenha dúvida disso. Porque eles não são levados, porque eles ainda estão muito desesperados. E o amor da mãe, sem culpas, sem remorsos, vai ajudar para que ele seja levado pela equipe de Maria para o hospital de Maria de Nazaré. E não vai ficar séculos a fio no Vale dos Suicidas. Não vai. A mãe vai ajudar. Muito bom. Obrigada. Muito bem, vamos dar aqui uma oportunidade a uma última Já pergunta. me tinha levantado a mão. Não. Alguém quer aproveitar antes de liberarmos a Horaci? E se vocês quiserem me convidar para outra oportunidade, eu tenho outros temas que estão lá no YouTube. Queremos, sim. Assim que ultrapassarmos a lista dos convidados todos que temos, vamos Horaci. Obrigada, querida. Olhem, então, os comentários, nós não temos aqui perguntas, eu fui passando os comentários aqui em rodapé, inclusivamente da minha mãe, aqui também da Casa Espírita. Também temos aqui uma amiga ou outra da Casa Espírita que não pôde vir hoje, que eu também já fui passando o comentário. Quero aproveitar para agradecer em meu nome, em nome da minha mãe, em nome de todos nós aqui do Centro Cultural Espírita de Alcobaça, por esta oportunidade. Foi um prazer conhecê-la e foi essencialmente um prazer de poder aprender aqui em primeira mão de uma experiência pessoal esta lufada de amor libertador, porque no fundo estas situações vêm-nos oferecer um outro tipo de amor. O amor libertador que todos nós um dia iremos necessitar de conquistar para rumarmos à fraternidade. Enquanto não fizermos estas experiências, nós não conseguimos ser verdadeiramente fraternos uns para com os outros, porque transformamos o nosso amor e alimentamos-o muito no apego, não é? Então, a todos aqui presentes, os que nos verão também online no futuro, os que nos viram agora, e em especial à Horaci, o nosso bem-aja. Um beijinho do tamanho do mundo e vamos ter outro encontro assim que possível. Pode ser Horaci, então? Ficamos combinadas. Beijinhos, pessoal. Vamos dizer beijinhos. Beijinho para a mamãe. Aproveite a mamãe. Aproveite. Aproveite a mamãe, melhor coisa. Obrigada, verdade mesmo. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Conceição Venâncio. Conceição, amo esse nome. Beijos. Eu também. Beijos, mamãe. Beija, Ana. Ana é o nome da avó de Jesus. Obrigada, querida. Tudo de bom. Boa tarde. Boa tarde. Ainda é tarde aí, né? Ainda é tarde. Boa tarde. Obrigada. Tudo de bom. Tchau. Tchau.